satisfação que o canal EBD Conhecereis a verdade vos libertará. Saúde a todos, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, nós daremos continuidade aos estudos desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como tema Ética Cristã e Política. Um tema em que muitos de nós, como evangélicos, cristãos, devemos estar bem informados, bem com conhecimento, para que nós não possamos cometer erros éticos cristãos em relação a este assunto. É de suma importância nós estarmos aprendendo a palavra de Deus dentro desse segundo trimestre que aborda a questão dos valores éticos. Nós não podemos, como cristãos, viver como o mundo acha que é normal. Como cristãos, nós devemos mostrar que nós não somos do mundo, que nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e a Escritura se fez novo, como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5,17. Então, meus amados, como valores éticos, nós devemos mostrar dentro da política que os crentes que, por sua vez, estão envolvendo-se com este tipo de trabalho na sociedade, eles devem demonstrar a diferença. Eles devem demonstrar que não são, por sua vez, iguais aos corruptos que estão, por sua vez, manchando a política brasileira. Os crentes que estão no meio político, eles não podem, por sua vez, se contaminar ou se conformar com este mundo, que preza com o poder, muitas vezes usando até muitas vezes de meios ilícitos para obter o poder, obter recursos, obter, por sua vez, a influência política. E nós sabemos que nós não podemos se comparar com o mundo que está no maligno. Então, nesse segundo trimestre, estamos abordando a questão ética cristã. Então, nós vamos ver dentro dessa lição que o cristão ele deve respeitar as autoridades constituídas por Deus, porque toda autoridade delegada vem de Deus. Nós não podemos desrespeitar as leis civis, as leis, por sua vez, que regem a Constituição do nosso país. Por quê? Porque nós estamos ferindo também a palavra de Deus quando nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, ele fala da importância do Estado virtuoso como autoridade, ou seja, a importância de nós respeitarmos as autoridades constituídas por Deus. Não podemos deixar de pagar os nossos impostos, porque o próprio Jesus Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós, como cristãos, devemos sim estar com nossos documentos de carro em dia, quem paga IPVA, IPTU, quem paga a casa, contas de água e luz, porque tudo isso é uma questão de obediência a Deus também. Não podemos nos esquivar de dar honra a quem tem honra, né, irmãos? Porque as autoridades constituídas, elas, por sua vez, representam também aqueles que estão em eminência. E nós devemos orar por as autoridades. Nós não podemos, devido à questão da politicagem que está manchando a imagem da política brasileira, nós não podemos, por sua vez, manchando a política brasileira, achar que todos, por sua vez, são corruptos ou todos estão na mesma corrupção. Nós devemos orar pelas autoridades, devemos pedir a Deus que nos dê sossego e tranquilidade nas nossas vidas, porque nós sabemos que nós somos um país laico
em que Estado e Igreja, elas, por sua vez, são independentes. E nós demos graças a Deus por isso, porque tem países em que, infelizmente, é um país comunista que proíbe a liberdade de culto, que proíbe a liberdade de expressão, de religião, de credo e etc. E nós damos graças a Deus por nós morarmos num país democrático, um país em que nós temos a liberdade de expressão, de escolher se nós queremos ser protestantes, católicos e etc. Então, nós temos essa liberdade e de falar do Evangelho de Jesus Cristo nos bares, né, nos hospitais, nos presídios. Nós temos esta grande vantagem de morarmos num país politicamente democrático. Graças a Deus. E nós devemos orar como Igreja do Senhor e agradecer a Deus todos os dias por isso. E orar pelas autoridades constituídas por Deus, é claro, que estão representando o povo. Agora que nós devemos estar bem atentos em relação aos candidatos que nós votamos, pois está chegando as eleições agora para presidente da República, para deputado federal, estadual e senador, e nós devemos estar pesquisando, observando bem quais são as propostas de governo de cada candidato que estarão ali se candidatando. Porque, como cristãos, nós não podemos concordar com leis contra a vida, né, a favor do aborto. Nós não podemos concordar com leis a favor da legalização da maconha, porque vai contra a vida também, a saúde das pessoas. Né? Quantas vidas estão sendo ceifadas por conta do mundo das drogas? E se nós votarmos em um candidato que aprova tal lei da legalização da maconha, nós estamos aprovando a lei que vai destruir muitas vidas. Muitos jovens que já vêm sendo destruídos no mundo das drogas, né, vão ser mais vítimas ainda desse tipo de vício, né, irmãos? Então, como cristãos, nós não podemos nos conformar com o modelo mundano em que, por sua vez, estamos vendo nas igrejas, muitas vezes tem pessoas que usam o púlpito da igreja para pedir votos aos irmãos da igreja. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer na casa do Senhor. Como missionário, eu combato tal atitude, como pastor também, eu combato tal atitude, porque vai contra a ética cristã pedir votos aos irmãos na igreja. Isso é aproveitar-se da fé dos irmãos, aproveitar-se da crença dos irmãos. Isso não se pode acontecer, né, da parte de alguns pastores que, por interesses próprios, né, pela questão politicagem, que é diferente da política, acabam misturando as coisas. Não dá certo. Política e igreja não dá certo unir, porque são valores diferentes. Enquanto o mundo está no maligno, a igreja está em Cristo. Enquanto o mundo é a favor de leis contra a vida, leis a favor do aborto, leis a favor da legalização da maconha e outras leis que vai contra a palavra de Deus, a igreja do Senhor protege a vida em todas as fases, desde o princípio, quando é gerado o zigoto, até o fim. Então, jamais igreja e Estado podem estar juntos, pois a igreja do Senhor é santa. Jesus vem buscar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Não podemos nos misturar, não é, irmãos, com a politicagem que até dentro das igrejas estão se aproveitando, né, irmãos, e pedindo voto no culto das igrejas. Isso não pode acontecer, isso nós devemos combater como cristãos, como servos de Deus, porque isso não é um valor ético. Isso vai contra os princípios éticos cristãos. Política faz parte da sociedade. Infelizmente, nós estamos num país que é politicamente democrático, um país laico, né, que o Estado e a igreja separados, não estão unidos, até porque a luz e as trevas não podem andar juntos. Como disse o apóstolo Paulo, né, irmãos? Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
no capítulo 6, versículo 14, em que o mesmo diz: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Não pode haver esta mistura entre luz e trevas. A igreja de Jesus está na luz. Nós estamos em Cristo, estamos na santidade, nas coisas que não são deste mundo. E a política é algo que é deste mundo, porque, infelizmente, por mais que um candidato eles tenha bons projetos para a sociedade em que vivemos, né, investimentos na área da saúde, da educação e etc., mas a política é governada muitas vezes por pessoas que não temem a Deus, pessoas que são ateus, pessoas muitas vezes que são de religiões pagãs e estão ali no governo, estão ali no poder. E nós, como Igreja do Senhor, não podemos jamais estar unidos com este tipo de coisa, porque muitas pessoas que estão no poder são ateus, são muitas vezes até feiticeiros, macumbeiros, bruxos e homossexuais, a favor do homossexualismo. E nós não podemos nos misturar jamais como igreja com esses tipos de leis que possam defender tais classes, né? Por exemplo, o casamento homossexual, casamento de lésbicas, não é? Muitos gays, muitos homossexuais ingressam na política e começam a criar leis defendendo o homossexualismo, defendendo o lesbianismo. E como Igreja do Senhor, jamais podemos estar nos prendendo, não é, desigualmente com esse jugo, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Então a Igreja do Senhor é santa, Jesus nos comprou com o seu sangue por carniça. Em nenhum momento Deus está satisfeito com igrejas que usam o palanque da igreja, usam o púlpito da igreja para pedir votos para vereador, para prefeito, para deputado, para senador, para presidente. Isso vai contra os princípios éticos e como Igreja do Senhor, nós devemos combater tais atitudes como profeta do Senhor, porque nós não fomos chamados para ser, não é, irmãos, lagartixa que concorda com tudo. Não, nós não fomos chamados para concordar com o pecado, mas nós fomos chamados para combater o pecado, amém? Será que tem alguém aqui que ainda é profeta, que combate o pecado, que combate a imoralidade dentro da igreja? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É desses irmãos e irmãs que Deus está precisando hoje, para combater o mundanismo que está entrando nas igrejas. Deus está querendo levantar varões e varões que falem a verdade, que não tenha papo na língua e de mostrar, né, que as coisas de Deus não podem ser misturadas com as trevas. Ou nós servimos a Deus ou servimos o mundo. Ou servimos a Jesus ou servimos a Satanás e seus demônios. Não podemos unir luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Tudo bem que nós temos a consciência política. Cada cidadão é livre para escolher aquele candidato que ele deseja votar. Nós temos a liberdade de votar em qualquer, por sua vez, pessoa que nós pesquisarmos, examinarmos ali os projetos dele ou dela e votarmos, elegermos aquela pessoa que vai representar o povo. Claro que não votando em pessoas que vão ser contra a moral, contra os princípios éticos da Bíblia, certo? Porque senão nós vamos estar aprovando leis que vai contra a palavra de Deus e depois fica mais difícil. Nós queremos combater tais leis, porque nós votamos, temos o poder do voto ali para tanto não votar e como votar em pessoas que podem ser a favor das leis homossexuais, que defendem as lésbicas, que defendem o jogo, que defendem a imoralidade, que defendem todos os tipos de vícios, por exemplo, a legalização da maconha e leis contra o aborto, a favor do aborto. Jamais, como cristãos, devemos votar em candidatos que são, por sua vez, defensores desses tipos de projetos. Não é? Nós vamos estar pecando contra Deus e ajudando a matar as almas do pecado. Jamais, como Igreja do Senhor, devemos dar um voto a uma pessoa que você saiba que é feiticeiro, que é macumbeiro, que é bruxo, por mais que ele te prometa te dar 10 sacos de cimento,
arrumar emprego para você. Não faça isso, meu carinho. Tenha consciência política que seu voto ali vai servir por 4 anos. E vão ser 4 anos ali, se o povo votar num mau candidato, de sofrimento, em que os dinheiros que eram para ser aplicados na saúde, para comprar remédios para as pessoas, para ajudar as pessoas, pagar os profissionais da saúde, para investir na educação, no saneamento básico, na rede de esgoto de um município, não é, irmãos, e do estado, vai ser o bolso deles. E, infelizmente, o povo tem o governo que merece. Se o povo se vende, ou vende seu voto, não é, por dinheiro, eles estão mostrando que eles são piores do que aqueles que estão, porque estão se trocando. Eles não estão pensando no próximo, estão pensando só em si mesmo. Isso é politicagem. Como cristãos, não devemos ser a favor desses tipos de politicagem. Tem muitos crentes que perdem a comunhão com Deus, que não tem mais vida de comunhão com Deus, e estão pagando preço, não é? Porque estão se envolvendo demais nesse tipo de politicagem, né? E acabam muitas vezes até querendo comprar voto de pessoas, não é, irmãos? Que muitas vezes não tem instrução, não tem um nível de escolaridade. Cuidado, meu irmão, não faça isso, porque Deus vai cobrar de você. Você que já viu, já trabalhou comprando voto para ser o candidato ganhar, não faça isso, você paga preço. Deus está vendo tudo isso. Com Deus ninguém se brinca. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ninguém pensa que Deus é só amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Não se iluda com empregos arrumados por políticos, né? Ele promete arrumar um cargo bom na prefeitura, no estado, para você trabalhar para ele comprando um voto. Você sendo crente, você é a favor dessa politicagem suja, não é, irmãos? Que vai contra a palavra de Deus, porque o voto é livre. As pessoas têm liberdade de escolher quem eles querem votar. Nós estamos num país democrático. Então, como igreja do Senhor, nós devemos combater esses tipos de atitudes à luz da Bíblia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a luz com as trevas? Não é, irmãos? Nós somos luz. Se somos luz, nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Quem está no mundão, tudo bem que eles, por sua vez, não conheceram a verdade, não estão libertos, mas nós que já conhecemos a verdade, devemos se mostrar que somos diferentes, eticamente, mostrar que realmente crente, ele não vive comprando voto, ele não vive com politicagem, com interesses próprios, não é, irmãos? Ele escolhe aquele que vai ser o melhor candidato para governar a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Amém? Vamos para a leitura textual da lição, que se encontra em Romanos 3, versículo 7. Portanto, dai a cada um que é deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Dá honra a quem tem honra. Não estou tirando aqui a honra dos políticos, né, dos deputados, sejam federais, sejam estaduais, seja do presidente da República, seja dos vereadores, do prefeito. Não estou tirando aqui a honra de vocês. Vocês são autoridades constituídas. Devemos orar por vocês, devemos interceder a Deus por vocês, para que vocês tenham sabedoria para governar a nossa nação. Porém, no momento que vocês começarem a querer provar leis que fogem dos princípios éticos morais da Bíblia, nós, como igreja, não vamos ser a favor de vocês. Não vamos ser a favor, igreja, de candidatos que são contra a palavra de Deus, que são a favor da imoralidade. Como igreja do Senhor, não vamos apoiar partidos políticos contra a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, nós, com certeza, prestaremos conta diante de Deus. Porque Deus, Ele vê tudo, Ele não está cego. Deus vê todas as coisas. Se você escolher um candidato para você eleger, averigue, pesquise qual é o projeto de lei dele, qual é o princípio de governo, qual é o projeto de governo que ele tem. E se ele tiver lá um projeto que seja a favor dos gays, dos homossexuais,
não votem nesse candidato. Por quê? Porque estamos vendo a situação da imoralidade no nosso país. Estamos vendo que as famílias vêm sendo alvos dessa grande contaminação que está aí a sociedade. Com a imoralidade nas caras. E como igreja do Senhor, nós fomos chamados para combater o pecado. E não para ser conivente com o pecado. Deus não nos chamou para ser, por sua vez, lagartixa. Deus nos chamou para ser atalaia e profeta de Deus na terra. Amém, meus amados? Vamos para a verdade prática. A política faz parte da vida e sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz deste mundo. Né? Não é pecado votar. Não é pecado escolher o candidato que você acha que vai ser melhor para o Brasil, para a sua cidade, para o seu estado. Né? O pecado está em se envolver na politicagem, que já foge da consciência política. Politicagem é como nós falamos, é comprar os votos das pessoas, usar, né, da má fé desses políticos e se aproveitar desses maus políticos e querer cargos, empregos, às custas, né, de promessas e mais promessas. E, meus amados, não vamos mais cair nessas mentiras de Satanás, nesses enganos ardis de Satanás que vem destruindo a nossa nação. A situação no Brasil que estamos vivendo é uma situação precária politicamente. O Brasil está em crise. E nós não podemos fechar nossos olhos para isso. E o que nós temos feito para estudar? Vamos mostrar isso no nosso voto. Vamos escolher pessoas que realmente tenham projetos a favor da vida, a favor da palavra de Deus, porque, meus amados, é melhor um cristão governar a nossa nação do que um anticristo, como vai acontecer na grande tribulação. É melhor um cristão temente a Deus governar o nosso país do que um ateu que não crê na palavra de Deus governar o nosso país. Então, observe, seu candidato ele é ateu, ele é espírita, ele é, por sua vez, a favor do homossexualismo. Você, como cristão, você vai apoiar esse candidato? Porque esses candidatos que chegam ao poder, com certeza vai defender deles. Então vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus sabedoria e vamos pedir ao Senhor que Ele tenha cuidado da nossa nação, porque a Bíblia diz lá em Salmos 33, versículo 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. No dia que a nação brasileira tiver um governante como José no Egito, um homem de Deus sábio, como Daniel na Babilônia, por sua vez, com certeza, como Esther na Pérsia, não é, irmãos? Com certeza a nossa nação ela vai, com certeza, prosperar. Porque bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, enquanto os cristãos, os crentes que se dizem cristãos, né, até muitas vezes os católicos, eles continuarem votando em candidatos que são a favor contra a família, como é que eles vão querer que a nação brasileira progrida, que a nação brasileira prospere? Temos que orar, temos que jejuar, temos que pedir a direção divina ao Senhor para que nós não possamos mais cair nesses ardis de Satanás, nessas mentiras, nesses enganos que vêm destruindo a nossa política brasileira. Cada dia mais escândalos e mais escândalos. Lava Jato, Mensalão e demais outros tipos de, não é, irmãos, escândalos envolvendo a politicagem brasileira. Não vamos mais ser enganados por esses discursos falsos que prometem mundos e fundos e não cumprem o que promete. Vamos observar, vamos avaliar, vamos examinar bem, antes de nós votarmos. Porque a consciência política é uma coisa que nós devemos pegar para nós como cristãos. Temos que ter a consciência política. Não se vender por nada, por votos comprados. Devemos mostrar que somos cristãos. Cristão não vende seu voto. Cristão, ele é diferente. Amém, meus amados? Eu creio que essa lição até aqui tem sido bênção. Você que não é cadastrado no canal IBD e conheceria a verdade, e a verdade os libertará, pode estar se cadastrando. Eu, o missionário Márcio Nogueira, estou aqui para
orar cada dia mais por vocês que estão acompanhando conosco neste canal EBD e conhecereis a verdade vos libertará. Peço aos irmãos e irmãs continuem orando por este trabalho de evangelização pelo canal EBD e conhecereis a verdade vos libertará. Meus amados, a leitura bíblica em classe da lição se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 1 ao 7. Cada professor, você, cada aluno, é importante ler com toda a sua classe a leitura bíblica em classe, que fala sobre a questão das autoridades delegadas por Deus. Vou ler aqui um versículo, do versículo 1 do capítulo 13, para não se estender muito. Diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, se há alguma autoridade, seja política, seja religiosa, na igreja tem autoridade eclesiástica, que é o pastor da igreja, que é aquele que está à frente da obra, cuidando das ovelhas de Jesus Cristo. Então, todas as áreas da nossa vida têm autoridades. Né? Dentro de casa tem os pais, tem a mãe, tem o pai, que são autoridades, e etc, etc. Dentro da sala de aula tem o professor, dentro do hospital tem o médico, tem o enfermeiro. Então, não podemos sair, né, e dar honra a quem tem honra, como diz lá no versículo de número 7 do capítulo 13 de Romanos. Dá honra a quem tem honra, dá tributo a quem tem tributo. Então não podemos deixar de orar pelas autoridades. Por mais que a politicagem esteja rebaixando a imagem da política brasileira, mas devemos ter consciência política, mostrar que somos diferentes e eleger principalmente cristãos comprometidos com a palavra de Deus. Pessoas que são a favor da vida, a favor da família e a favor do cristianismo. Porque se não observarmos em quem estamos votando, às vezes vamos votar em pessoas que são anticristo, contra Cristo. E muitas vezes não se damos conta que o anticristo vai reinar somente em tribulação e muitas vezes acabamos votando em pessoas que são contra os cristãos. E aí, depois, paga preço. Paga muito preço por conta da falta de sabedoria e da falta de busca. Que não possamos pecar nesse assunto que envolve a ética cristã e a política. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus.